Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática. Vamos começar a falar então de questão do ITA, prova de 2017. Vamos falar aí um pouquinho sobre álgebra linear a nível IME-ITA, como é que a gente pode lidar com isso. Então tem aqui a questãozinha dizendo, né, seja uma matriz D e uma matriz P, onde ele considera essa operação para formar uma matriz A, vai fazer o produto da inversa de P com essa matriz D e a matriz P. E aí esse resultado sendo a matriz A, ele pede o valor do det de A ao quadrado mais A. Muito bem. A princípio você poderia pensar que seria o caso fazer essa operação para achar a matriz A, depois multiplicar por ela própria para achar A ao quadrado, depois somar com a própria matriz A para enfim achar o det. Só que isso é trabalhoso, exaustivo e muito cansativo, vai tomar muito tempo da sua prova. Se você souber o significado dessa operação, aí sim as coisas ficam mais simples, extremamente simples. Bom, que operação seria essa? Aí é que está o segredo do sucesso. Ela aparece muitas vezes em questões pro IME e pro ITA. Então, é importante você saber o significado dessa operação. Essa operação é chamada diagonalização de matrizes. Como assim? O nome é pomposo, né? Diagonalização seria você transformar uma matriz numa matriz diagonal. Na verdade, você já tem ela aqui, ó, percebeu? Matriz D de diagonal, ou seja, os seus elementozinhos, no caso aqui, né, da diagonal da matriz, são eles diferentes de zero e os restantes são todos nulos. Na prática, na verdade, isso aqui é o contrário. É você achar essa matriz D como sendo igual a P menos 1 vezes A vezes P. O pessoal da banca trocou aqui um pouquinho para não dar muito na vista. Mas esse é o processo para você achar essa matriz diagonal aqui, na verdade. Para que isso, né? Para que eu tenho que lidar com matriz diagonal? Porque a matriz diagonal é simples, extremamente simples, por exemplo, para você achar a inversa da matriz. No caso, se ela é uma matriz diagonal, você vai inverter o 1, que é o próprio 1, você vai inverter o 2, que é meio, e você vai inverter o 3, que é 1/3. Pronto, você já tem a matriz inversa. Se você quer achar potências de matriz, por exemplo, D ao quadrado, como é que você faz? 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4 e 3 ao quadrado 9. Ou seja, quando a matriz ela é diagonal, é muito mais simples, extremamente simples você lidar com ela nas operações de inversão, de potenciação. Daí o motivo da gente diagonalizar, né? Tornar uma matriz diagonal, que é muito mais simples fazer operações com matrizes diagonais. Deu para entender o porquê? Ok, agora eu vou te mostrar um outro detalhe muito importante. Se essas duas matrizes elas são iguais, evidentemente que os determinantes dessas matrizes também serão. Faz sentido? Ou seja, que o det de A vai ser igual ao det do produto dessas matrizes. Aí você conhece o teorema de Binet, sabe que isso aqui então, né, o det do produto é igual ao produto dos dets. Então nós teríamos o seguinte, o det de inversa de P vezes o det de D vezes o det da matriz P, isso então será igual ao det de A. Mas aí o que acontece? Quem é o det da inversa? O det da inversa é igual ao inverso do det, não é verdade? Ou seja, com isso então, né, esse det que multiplica com esse det que divide, você não complica, você simplifica. E aí então você repara o seguinte, que o det de A vai ser igual ao det de D. Ou seja, eu não preciso construir a matriz A para saber o valor do det dela. Não, é o próprio det da matriz diagonal, que nesse caso também é super simples. Basta você fazer 1 vezes 2 vezes 3. No caso então, o det de A
será igual a o produto dos elementos da diagonal principal, esse det de A valendo 6. Ok? Muito bem. Então, como ele quer aqui, né, o det de A ao quadrado mais A, o que seria, no caso, né, A ao quadrado? A ao quadrado, nada mais nada menos que o produto da matriz A pela própria matriz, não é verdade? Ora, só que a matriz A, a gente viu aqui, né? Ela é o produto da inversa de P vezes a diagonal vezes P. E isso vai ocorrer, então, no caso de A ao quadrado, 2 vezes. Ok? Muito bem. Aí o que vai acontecer aqui no meio? Você vai ter o produto da matriz P pela sua inversa. Que a gente sabe, né, que o resultado disso é quem? Sim, ela, a matriz identidade. A matriz identidade funciona como elemento neutro da multiplicação, número 1. Ou seja, D vezes 1, né, seria o próprio D. E aí você vai ter então D vezes D, isso sendo igual ao D elevado ao quadrado. Ok? Então você vê que para achar, né, A ao quadrado, eu preciso fazer única e exclusivamente D ao quadrado. Né? No caso aí, por exemplo, do det. Né? Assim como o det de A vai ser o det de D, o det de A ao quadrado vai ser o det de D ao quadrado. Percebe? Bom, mas não é exatamente isso que ele está querendo. Ele está querendo det de A ao quadrado mais A. Então, vamos completar. A ao quadrado mais A, então, né? Nós teríamos essa matriz A ao quadrado, que seria isso aqui, né? Acabamos de fazer. A inversa de P vezes a diagonal ao quadrado vezes P, mais a matriz A, né? Que é o que ele diz aqui para a gente considerar. Seria a inversa de P vezes a diagonal vezes P. E aí, então, o que acontece? Se eu colocar P menos 1 elevado a menos 1 em evidência, isso então vai ficar, né, D ao quadrado vezes P mais D vezes P. Ok? Que aí então, né, colocando essa matriz P do lado de fora em evidência, vai dar isso aqui. Que A ao quadrado mais A seria a inversa de P vezes D ao quadrado mais D vezes a própria matriz P. Justo? Muito justo? Pois é, então se essas duas matrizes são iguais, os seus dets também serão. Que é o que está nos interessando aqui, né? O det de A ao quadrado mais A como sendo igual ao det de D ao quadrado mais D. Ou seja, nesse caso então, é só fazer, né? D ao quadrado mais D. Isso então vai ser quem? AD tendo 1, e aqui D ao quadrado 1 também. Na hora que for somar, 1 mais 1, 2 na primeira linha. Na segunda linha D tem o 2, tem o 4, então vou somar o 2 com mais 4, 6 na segunda linha. E aqui tem 3, aqui tem 9, então quando for somar na terceira linha, 3 com mais 9, 12. E isso então, no caso aí, o det, né, valendo 2 vezes 6, que é 12, vezes o 12, 12 ao quadrado, isso dá 144, que vem a ser a letra A, a nossa opção correta.